Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar a lei dos senos. Observe o triângulo ABC, esse triângulo aqui em verde, ABC. De lados que tem a medida ABC minúsculo, então o lado A, o lado B e o lado C, inscrito na circunferência de raio R. Então, ele está dentro de uma circunferência cujo raio é R, né? A distância de B até o centro, que é chamado de raio, ou do centro até J. Seja J um ponto da circunferência, então, em cima dessa linha, tal que o JB é o dobro do raio. Então, tem que pegar um ponto de forma que ele passa pelo centro, vai até o B. Então, o JB é o dobro do raio. E o ângulo aqui em C, não, BCJ, o triângulo é empontilhado, tem um ângulo de 90 graus aqui em C. Como o ângulo A é congruente ao ângulo J, vamos olhar aqui o ângulo A e o ângulo J. O ângulo A tem uma visão de perspectiva de um arco BC, cujo lado desse triângulo é o A. Então, o ângulo J também, observando para o mesmo arco BC, lado A. Então, quando isso acontece de posições diferentes, ou você olhando dentro de uma circunferência para o mesmo arco, quer dizer que naquela posição o ângulo de J aqui e o ângulo de A tem o mesmo valor. Então, o ângulo de A e o ângulo de J é idêntico. Então, aqui você tem o seguinte no triângulo retângulo, onde eu posso usar a lei, posso usar o seno, o cosseno ou a tangente. Então, o seno do ângulo J vai ser o cateto oposto, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o dobro do R. Então, A dividido por 2 R's é igual ao seno de J. A gente multiplica aqui em proporção, multiplica cruzado, como dizem os alunos, né? A vezes 1 é A, e aqui 2 R's vezes o seno de J. Então, A é igual a 2R vezes o seno de J. Acontece que o seno de J, já que ele tem o mesmo ângulo de A, o seno de J é a mesma coisa que o seno de A. Então, A é igual a 2 vezes o raio vezes o seno de A. Agora, a gente vai isolar aqui o 2R's. Então, eu vou passar o seno de A para a esquerda dividindo. Vai ficar A dividido por seno de A. É o valor de 2R's. Se a gente fizer isso, né, com todos os outros lados, aqui a gente está fazendo somente com o lado A, mas poderia ser feito com o lado B, com o lado C, você teria as seguintes relações. B dividido por seno de B, ou C dividido por seno de C, todos iguais a 2R. Essa relação é chamada de lei dos senos. Ó. Repare bem que o A por seno de A é a mesma coisa que B por seno de B, é a mesma coisa que C por seno de C. Tudo isso aqui vai dar 2R's. Tá? Então, analogamente, conforme nós demonstramos aqui para o seno de A, a gente poderia fazer também com B e C. Tá? Então, essa é a lei dos senos. E ela serve para você encontrar tanto os ângulos A, B, C, como os lados. Sendo que a gente não usa tudo de uma vez só, a gente vai usar uma igualdade, né? Duas partes, né? Dois termos dessa igualdade. Se você usar o A sobre o seno de A, poderia igualar ele com B seno de B, ou C seno de C, ou com o próprio né? 2X. Sempre igualando 2 a 2, tá? Que mais que a gente pode dar de dica? A gente precisa ter dois lados ou dois ângulos, sendo que um deles né, vai ser uma incógnita para você poder descobrir. Vamos fazer agora alguns exemplos. Exemplo 1. No triângulo abaixo, determine o valor de x. Então, tem aqui x, ó. O x é um lado, o 5 é um outro lado, temos dois lados. Agora precisamos de dois ângulos para poder efetuar o cálculo envolvendo a lei dos senos. E temos os dois ângulos. Outra coisa importante, esse lado sempre tem que estar oposto ao seu ângulo. Tá? E esse lado oposto ao seu ângulo. Só posso usar a lei dos senos com essa condição. Lado oposto ao seu ângulo e vice-versa. Quem dá o comprimento nesse tamanho todo aqui de 5 é essa abertura de 30 graus. Se você fechar esse ângulo aqui para um valor menor do que 30 graus, esse valor de 5 vai ficar reduzido. A mesma coisa aqui, esse ângulo de 45. Se a gente reduzir esse ângulo, o valor aqui para o x será menor do que o próprio x. Vamos aplicar então a lei dos senos. Cada lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, x sobre seno de 30 e 5 dividido por x por seno de 45 e 5 por seno de 30. Substituindo naquela tabela de arcos notáveis, quem é o seno de 45 e quem é o seno de 30, tá? Repetindo, hein? X dividido por seno de 45, porque o ângulo oposto ao lado x é o 45, e 5 dividido por seno de 30. Substituindo,
O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Feito as substituições, a gente vai poder cortar aqui no 2, já que eu tenho aqui o mesmo denominador, 2 aqui e 2 aqui, eu posso cortar. Cortei. Então, x vezes 1 vai ser x, e aqui 5 vezes a raiz de 2. Então, você está multiplicando cruzado. X vezes 1, x, 5 vezes a raiz de 2. A gente chega ao final da questão, né, resolvendo então o valor do x. Exemplo 2. Obtenha o seno do ângulo obtuso. E em seguida, calcule o valor de x. Vamos lá então. Vamos ter o seno do ângulo obtuso. Depois o valor de x. Vamos aqui calcular o valor de x, gente. Simbolicamente, somente calcular o valor de x. No meio do cálculo, a gente vai acabar descobrindo esse valor aqui. Então, x, quem é o ângulo oposto a x? Esse ângulo aqui é o 30 graus. Quem é o ângulo oposto ao 2? É o ângulo de 135. Jogando na mesma fórmula que nós usamos, ó, x sobre seno de 30, tá? E do outro lado, aqui não é 5, vamos corrigir. Feita a correção, trocamos por 2. O lado aqui é 2 sobre o seno de 135. O seno de 30, gente, é 1/2, 0,5. Agora, o seno de 135, para você descobrir ele, né, o seno do ângulo obtuso, você vai pensar o seguinte: quanto que falta em 135 para eu chegar a 180? Você vai ver que faltam 45. Então, o seno de 135 é o mesmo seno de 45. Tá? Então, você vai trocar ele por seno de 45. Feito isso, agora a gente vai então substituir na tabela de arcos notáveis. O seno de 30 é 1/2. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Posso cortar de novo o denominador 2, tá? E vamos multiplicar cruzado. O x vezes a raiz de 2 e 2 vezes 1. X vezes a raiz de 2, 2 vezes 1, 2. Vamos passar o 2 para a direita dividindo, né? Ou melhor, a raiz de 2 dividindo. X vai ser igual a 2 dividido por raiz de 2. Agora, você não deve deixar o radical no denominador. Isso aqui dá um número irracional. Nós temos, então, que racionalizar, né? A raiz de 2 é um número irracional. Vamos racionalizar. Como é que eu faço isso? Basta eu multiplicar pela própria raiz de 2. Então, feito isso, ó, 2 raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes a raiz da raiz de 4. Quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. E agora você pode dividir 2 por 2. 2 por 2 vai dar 1. Você vai poder cortar, então, o 2. Vai sobrar só a raiz de 2. Feito isso, você chegou, então, a descobrir o valor de x. Descobrimos, então, o valor do seno do ângulo obtuso. Então, o seno de 135 é o mesmo seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. E o valor do x nós encontramos aqui. Agora eu deixo para que você faça os exercícios da sua lista, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Vá pausando o vídeo e até a próxima.